Olha só a seguinte frase em português mesmo. Ela disse que foi ao shopping. Nota que nessa frase não está sendo afirmado que se tem certeza que essa pessoa sobre o qual estamos falando realmente foi ao shopping. A gente só está passando uma mensagem de que ela disse que foi ao shopping. Afinal, ela foi ao shopping é totalmente diferente de ela disse que foi ao shopping. É esse tipo de frase que a gente vai aprender como falar em japonês hoje. E para isso nós utilizamos o verbo iu, que significa literalmente dizer. Vamos ver como ele é usado em diversas frases de exemplo. E a gente vai começar primeiramente com as principais conjugações dele. Nós temos a forma de dicionário, né, que é o nome do verbo, iu. Temos ele na forma masu, que é iimasu, assim ele fica formal. Temos o radical da forma masu, que é usado em várias estruturas, fica apenas i. Temos a forma te, que também é usada em várias estruturas, ite. E temos a forma conclusiva, a forma ta, ela é usada para o passado, né? Fica ita. Temos também as principais partículas que nós usamos com esse verbo. A partícula ga, ela indica quem que está falando alguma coisa. A partícula ni indica para quem nós estamos falando. E a partícula to, a gente serve para cotar aquilo que foi dito. Olha só a frase a seguir que você vai entender. Artista ga watashi ni konnichiwa to itta. O artista disse oi para mim. Né? Temos aqui konnichiwa, é um cumprimento em japonês, boa tarde, né? O artista disse oi para mim. Perceba que eu estou cotando o que o artista disse para mim. Eu poderia colocar uma aspas nesse oi. Eu estou reproduzindo o que ele disse para mim, por isso que eu coloco a partícula to naquilo que ele disse. Aí temos a partícula ni, watashi ni, porque ele disse para mim, e temos artisto ga, partícula ga, quem que fez a ação, né? Foi o artista que fez a ação dizer. Em paralelo, a gente pode encontrar também a partícula o sendo usada, como nesse caso aqui, por exemplo. O soyu, dizer uma mentira. Perceba que não foi passada a frase que foi dita exatamente, cotada com aspas, e sim um objeto, que é a mentira, ok? Por isso que a gente usou a partícula o. Então, ó, partícula to, quando eu estou reproduzindo exatamente o que foi falado, partícula o, quando eu estou apenas expressando o que foi falado, não necessariamente com as mesmas palavras. Estou falando apenas, ó, contou uma mentira. Se eu estivesse reproduzindo essa mentira, aí eu colocaria a partícula to. Ok? Como sempre, se você não está muito familiarizado com as partículas do japonês ou então com as conjugações dos verbos, você tem que começar a estudar isso daí. E para isso tem o livro Desvendando a Língua Japonesa, totalmente gratuito, 113 páginas que a gente distribui. É só você clicar no link que está aqui na descrição, você vai fazer o download e você começa a estudar as bases do japonês através dele. Agora que eu falei os principais conceitos sobre esse verbo, né? Falamos das partículas, falamos das conjugações, teve até algumas frases de exemplo mostrando o uso dela. Vamos ver várias frases de exemplo utilizando o verbo iu. Vamos lá, vamos começar. A primeira frase que nós temos é shigoto yameru to itteru. Está dizendo que vai sair do trabalho. Temos aqui shigoto, temos aqui yameru. Yameru significa parar, né? Quando eu vou sair do trabalho eu falo shigoto yameru. Quando eu vou realmente pedir demissão. Aí temos a partícula to. Aí temos o verbo iu, só que ele está conjugado no sentido de que está sendo feita essa ação, itteru. Ou seja, eu estou falando de alguém que está falando que vai sair do trabalho. Eu estou reproduzindo a fala dele, né? Então, ó, shigoto yameru, parar de trabalhar. Então, ele disse parar de trabalhar. Na próxima frase temos iitai koto ga aru. Tenho algo que eu quero dizer. Olha só, temos aqui o verbo iu, que significa dizer, só que ele está na forma tai. A forma tai expressa o desejo do falante. Então tá assim, ó, itai, quero dizer. Itai koto, algo que eu quero dizer. Ga aru, há algo que eu quero dizer. Na próxima frase temos Tomodachi wa benkyou suru no ga suki da toyu. Meu amigo diz que gosta de estudar. Ó, Tomodachi wa, o amigo, benkyou suru, estudar. Noga, né? Quando eu quero falar que eu gosto de realizar uma ação, normalmente com o suki, que significa gostar, ele na língua japonesa funciona como um adjetivo, eu tenho que colocar a partícula ga. Só que quando eu estou me referindo a uma ação, a um verbo, eu não posso ligar a partícula ga diretamente com o verbo. Eu não posso falar benkyou suru ga suki. Eu tenho que falar benkyou suru no ga suki. Então o amigo gosta de estudar. Da to yu. Ele disse que gosta de estudar. Como o suki é um adjetivo do tipo na, eu preciso colocar o desu no informal, que é o da, e aí eu coloco to yu depois, ok? Na próxima frase temos
Maeda-san wa konshu wa konai to itteimashita. O senhor Maeda disse que não virá essa semana. Então, ó, Maeda-san wa, o senhor Maeda, konshu wa, nesta semana, falando sobre essa semana, konai to itteimashita. Disse que não vem. Aí você pode questionar por que tem duas vezes a partícula wa nessa frase. Simples. Primeiro eu tenho Maeda-san wa, falando sobre o senhor Maeda, e agora eu vou reproduzir o que ele falou. E naquilo que ele falou, nós temos outro tópico. Temos a partícula wa também no konshu, que significa esta semana. Então, ó, Maeda-san wa. Pronto, agora abre aspas que eu vou reproduzir o que ele falou. Konshu wa konai. Então, esta semana não venho. Fecha aspas. To itteimashita. Ele estava dizendo, né? Ele disse, ok? Por isso que tem duas vezes a partícula wa aí. Uma é da frase que eu estou falando para você e a outra é quando eu estou reproduzindo o que ele falou. Vamos a mais uma frase. Tenkyouhou de kyou wa ame ga furu to itteimashita. Na previsão do tempo, disseram que hoje irá chover. Então, ó, Tenkyouhou de, na previsão do tempo, né? Com a previsão do tempo. Kyou wa, hoje, falando sobre hoje. Ame ga furu, chover, né? Em japonês não existe o verbo chover, a gente fala ame ga furu, ou seja, cair chuva, por assim dizer, fazendo uma tradução meio grotesca. To itteimashita, disseram, né? Então, na previsão do tempo foi dito, ok? Então, ó, kyou wa ame ga furu, isso daí é o que a previsão do tempo disse. Eu estou reproduzindo exatamente o que a previsão do tempo disse. E na última frase temos Sonna koto iu na. Não diga esse tipo de coisa. Sonna koto significa essas coisas, esse tipo de coisa. Aí temos o verbo iu, né, que é dizer, e temos esse na no final. Uma das formas bem informais no japonês de você mandar, é mandar mesmo, tá? Não é nem pedir. Mandar alguém não fazer uma ação é você simplesmente pôr o verbo na forma de dicionário e colocar o na no final. Então, iu na, não faça isso. Taberu na, não coma. E assim por diante. Perceba que aqui nem colocou partícula, não porque não tem que pôr partícula, mas porque está informal. Eu estou reproduzindo uma fala de alguém mandando, talvez numa discussão. E aí, na linguagem falada, assim, de forma bem rápida, às vezes a gente come algumas partículas, principalmente a partícula o. Ok? Normalmente ela acaba sendo omitida quando a gente está falando rápido, de forma muito informal. E esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, bastante informação aí sobre um único verbo. Olha só, a gente tem uma plataforma que eu quero te convidar para conhecer e participar, que é uma plataforma colaborativa de tirar dúvidas de japonês. É a duvidasdejaponês.com. O que acontece lá? Se você tem uma dúvida de japonês sobre uma frase, sobre uma gramática, você entra lá, posta a sua pergunta e outros estudantes mais avançados também vão lá e respondem se eles souberem a resposta. Mas mais legal do que você perguntar, é legal você ajudar as outras pessoas. Então, se você já tem um conhecimento, entra lá, lê a pergunta que as pessoas postam e colabora. Você pode também aprender muito lendo as perguntas que os outros fizeram e as respostas que foram dadas, ok? duvidasdejaponês.com. Se inscreve aí no canal se você não está inscrito e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!